Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Direito Tributário. Bom, nós vamos começar nessa aula aqui o estudo das limitações constitucionais ao poder de tributar. Legal? Nós vamos estudar esse tema, né? Vamos entrar nesse módulo do nosso curso. E antes de nós sairmos estudando particularmente, né, cada uma das limitações constitucionais ao poder de tributar, cada princípio e cada imunidade, nós teremos essa aula aqui como uma aula introdutória a este tema e uma aula conceitual, para poder te situar bem, você entender bem o que é uma limitação constitucional ao poder de tributar, quais são os tipos de limitação, o que é princípio, o que é imunidade, se precisa ser expresso, se pode ser implícito e assim por diante. Tranquilo? Essa limitação pode ser expressa, se ela pode ser implícita, se ela tem que ser expressa, nós vamos estudar tudo nessa aula aqui, que é uma aula introdutória extremamente importante para que depois, né, nós consigamos estudar bem os princípios e as imunidades. Bom, então vamos lá. Quando a gente vai estudar esse tema, né, princípios constitucionais, imunidades, ou seja, limitações constitucionais ao poder de tributar, nós temos que começar nosso estudo aprendendo, né? Aprendendo de novo, né? Quais são as funções típicas da Constituição Federal no direito tributário. A Constituição Federal no nosso país tem 3 funções típicas no direito tributário. Funções que só a Constituição pode exercer. Primeira, conferir competência tributária, ou seja, dizer qual ente político pode instituir cada tributo. Então a Constituição diz assim: a União pode instituir imposto de importação. Já os estados podem instituir o imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e serviços de comunicação. Já os municípios podem instituir o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Compreendeu? A competência tributária, ela é conferida, ela é manifestação da soberania estatal e ela é conferida para os entes políticos pelo Constituinte. Legal? Então a competência tributária, ela é conferida pela Constituição Federal. Agora esse poder, pessoal, porque a competência tributária ela é um poder, esse poder conferido pela Constituição, ele é limitado pela própria Constituição. A Constituição Federal tem a missão também de, além de conferir competências tributárias, estabelecer limitações constitucionais ao poder de tributar. Essas limitações constitucionais ao poder de tributar são limitações ao poder do Estado e são muito importantes no nosso ordenamento jurídico porque, em grande medida, as limitações constitucionais ao poder de tributar são instituídas em nosso benefício, são nossa defesa em relação ao exercício do poder tributante pelo Estado. Veremos isso. Então, a Constituição confere competência e limita o exercício desta competência. E aqui no nosso país, uma terceira função da Constituição, no direito tributário, que em outros países não temos, mas aqui temos, é definir a repartição de receitas tributárias. Por que que na nossa Constituição é importante a repartição de receitas tributárias? Por que ela está no texto constitucional? Primeiro, pessoal, que dinheiro é importante. Os entes políticos precisam de grana para atender a população. Legal? Segundo ponto, se a arrecadação tributária fosse bem balanceada entre os entes federativos, de acordo com as suas necessidades, não precisaria haver repartição de receita, cada um com a receita de seus tributos. Mas isso não é verdade, pessoal. No nosso país, há uma grande concentração da arrecadação na União. A União tem uma arrecadação, comparando com o total arrecadado de tributos no Brasil, de pelo menos uns 70% da arrecadação tributária vai para a União. Então é normal que a Constituição, depois de concentrar tanta competência tributária na União, decida que parte do que a União vai receber de tributo seja dividido com estados e municípios. E esse é um tema constitucional.
Os estados têm entre 20% e 25% da arrecadação. Muito menos que a União, mas muito mais que os municípios. Os municípios não têm nem 10% da arrecadação no nosso país. Então é natural também que os estados repartam parcela da arrecadação de seus tributos com os municípios. E esse tema é um tema constitucional. Beleza? Nós vamos, a partir dessa aula aqui, estudar as limitações constitucionais ao poder de tributar. E aí já começamos com uma questão muito importante. As limitações constitucionais ao poder de tributar são apenas aquelas que constam expressamente no texto constitucional? Ou seja, as limitações constitucionais ao poder de tributar são apenas os princípios tributários e as imunidades? A resposta é negativa. Se entende que existem limitações implícitas, limitações constitucionais implícitas ao poder de tributar. São limitações que decorrem da hermenêutica constitucional. Você lendo a Constituição, você entende que há uma limitação colocada ao poder de tributar, ainda que ela não tenha sido positivada com todas as palavras. Legal? Se entende que nós temos limitações implícitas, sim, ao poder de tributar, além das limitações explícitas, que são aquelas que estão previstas expressamente na Constituição Federal. E eu te dou um exemplo aqui, né, de limitação implícita ao poder de tributar, que não está, obviamente, expressa na Constituição, mas que você consegue entender lendo a Constituição, que realmente é vedada a bitributação em nosso ordenamento jurídico. O que é a bitributação? Dois entes políticos tributando a mesma manifestação de riqueza. Por que a bitributação é vedada no nosso país? Porque a Constituição foi separando as riquezas a serem tributadas por cada ente político. Não tem sobreposição. Legal? A ideia é não ter sobreposição. Então você entende, lendo a Constituição, que há vedação à bitributação. Mas esta vedação não é absoluta. Porque em algumas situações pontuais, a bitributação decorre do texto da própria Constituição de 88, texto original. Bitributação que o Constituinte vislumbrou e prestigiou, como a bitributação do IPI com o ICMS. O Constituinte tanto sabia que haveria a bitributação de IPI e ICMS, né, em operações realizadas por indústrias, por exemplo, né, circulando os produtos que fabricam, que ia ter essa bitributação, que lá no artigo 155 se disciplina como fica a base de cálculo do ICMS quando a operação também é tributada pelo IPI. Então a bitributação IPI e ICMS, pessoal, ela foi prestigiada no texto constitucional. Beleza? E nós não podemos ter normas da Constituição originária que sejam inconstitucionais. Beleza? Então a bitributação do IPI e ICMS é uma bitributação permitida, assim como outra bitributação que sai da Constituição. O imposto de importação com o ICMS. Legal? Temos previsão expressa que o ICMS deve incidir na importação. Está escrito no artigo 155 que o ICMS incide na importação, e o imposto de importação é óbvio, incide na importação. Aí também não temos nenhum problema. Ou seja, existem bitributações que estão na Constituição e essas valem. Mas, caso a bitributação ocorra na prática e não tenha amparo constitucional, aí sim essa bitributação é vedada. Quer um exemplo? Durante muito tempo, houve muita dúvida sobre a tributação de softwares, quando a tributação era pelo ICMS, quando a tributação era pelo ISS. Até o Supremo foi mudando de ideia no meio do caminho, até pacificar, hoje, visão do Supremo, softwares são tributados pelo ISS, sempre. Legal? Mas a jurisprudência foi mudando ao longo do tempo. Então, às vezes, tinha Estado e município querendo tributar a mesma venda de software. O Estado com o ICMS e o município com o ISS. Isso é vedado, isso é proibido. Beleza? Legal. Já nas limitações expressas, limitações constitucionais expressas
ao poder de tributar, nós temos os princípios, bem como as imunidades. E aí eu chamo a sua atenção para um princípio implícito, que vira e mexe cai em prova, que é o princípio da praticidade / praticabilidade. O que significa esse princípio? Que a tributação deve ser prática, no sentido é que quem quer cumprir com os seus deveres tributários, consiga cumpri-los tranquilamente. O sistema não deve ir criando óbices a que o bom contribuinte consiga cumprir com as suas obrigações. Esse princípio implícito da praticidade e praticabilidade, bem que poderia ter sido positivado na reforma, e não o foi. Mas a reforma tributária tangenciou este princípio da praticidade e praticabilidade. Vamos ler o parágrafo 3º do artigo 145? Olha lá. O sistema tributário nacional deve observar os princípios da simplicidade. Simplicidade se aproxima de praticabilidade. Tá bom? Não é exatamente a mesma coisa, mas se aproxima. Princípios da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente. Nem preciso te dizer que esses princípios introduzidos na reforma tributária não vão cair em prova, eles vão despencar na sua prova. Então lembre desses princípios. De novo, simplicidade, transparência, justiça tributária, cooperação e defesa do meio ambiente. Legal? Bom, mas nosso foco principal é nas limitações constitucionais expressas ao poder tributário, as imunidades e os princípios. Imunidade. A gente vê a imunidade no texto constitucional quando há um óbice à tributação. Legal? Então, se diz que quando há imunidade, você tem uma incompetência tributária. Tem um óbice à tributação. Veja que as imunidades atuam no nível da definição, no nível da delimitação da competência tributária que foi conferida pelo Constituinte. Te dou um exemplo. Os estados podem tributar a circulação de mercadorias. Tá lá. Mas o livro não, porque tem uma imunidade para livros, jornais e periódicos. Então, é como se a Constituição desse para o Estado com uma mão, pode tributar as mercadorias, mas com outra mão o Constituinte tirou uma parte do que ele teria dado. Tirou os livros, tirou os jornais, tirou os periódicos. Compreendeu? Então as imunidades, pessoal, elas atuam no nível da delimitação da competência tributária. A competência no nível de se definir a competência tributária que foi conferida para o ente político. Legal? Já os princípios atuam no nível do exercício da competência tributária. Então veja, os estados podem tributar as mercadorias, mas livros, jornais e periódicos não. Beleza, definir a competência tributária dos estados, né? Dos estados em relação ao ICMS. Beleza, definir a competência dos estados no ICMS. Agora o estado vai exercer essa competência. No exercício da competência, o estado vai ter que respeitar os princípios tributários. Somente vai poder instituir o ICMS por meio de lei. Essa lei só vai alcançar fatos futuros. Se essa lei estiver aumentando o ICMS, só vai valer para o ano seguinte, ainda tem que respeitar 90 dias. Não pode criar discriminações arbitrárias, entendeu? Os princípios estão vocacionados, são direcionados para o exercício da competência tributária. As imunidades já estão na delimitação da competência que foi conferida. Os princípios são verdadeiros pilares da tributação. Os princípios tributários são instituídos em nosso interesse. São condicionantes do exercício do poder de império do Estado pensando na nossa defesa. Por isso que os princípios tributários são verdadeiras cláusulas pétreas, porque são garantias individuais. Veja então, como eu tinha dito, que as imunidades afetam a delimitação da competência, a definição da competência que foi conferida. Já os princípios estão no nível do exercício desta competência. As imunidades podem ser cláusulas pétreas, depende do bem jurídico tutelado.
A imunidade do livro, jornal, periódico, bem como do papel destinado à sua impressão é cláusula pétrea, porque tutela direito do artigo 5º, liberdade de expressão e direito à informação. Já a imunidade na exportação, por exemplo, não é cláusula pétrea, porque qual é o bem jurídico tutelado na imunidade na exportação? É as divisas do nosso país. Temos boas reservas. Isso não é cláusula pétrea. Tranquilo? Já os princípios tributários são entendidos como cláusulas pétreas da nossa Constituição, porque são garantias individuais. Agora falando das imunidades, né? As imunidades podem ser divisadas em imunidades ontológicas ou imunidades políticas. Imunidade ontológica é aquela que decorre, ela é imanente ao sistema. Você não precisa nem falar, não foi uma escolha. Não tinha como ser diferente. Sai do próprio sistema. Quer um exemplo? Nós não podemos, de forma alguma, pelo nosso sistema tributário, do jeito que ele está colocado, tributar imediatamente um ato ilícito. Não poderia nunca um Estado instituir ICMS sobre tráfico de drogas, município ISS sobre serviço de matador de aluguel, ou a União querer tributar a importação no caso de contrabando. O ilícito não pode ser imediatamente tributado. E isso não está escrito na Constituição com todas as letras, mas decorre do sistema tributário nacional que nós adotamos. Por outro lado, tem imunidades que são escolhas políticas, opção do Constituinte. Legal? E a maior parte do que nós temos no texto constitucional são verdadeiras escolhas. Legal? Muito bem. Então, ontológicas ou políticas. E ainda temos um outro critério para classificar as imunidades. Temos imunidades objetivas, subjetivas e mistas. Imunidade objetiva é aquela que é conferida a alguma coisa, a um determinado bem, a uma determinada situação. Não importa quem está praticando o ato. A imunidade dos livros, jornais e periódicos, bem como do papel destinado à sua impressão, é uma imunidade objetiva, dada a alguma coisa. Não importa quem está fabricando o livro, tem imunidade. Legal? Por outro lado, nós temos as imunidades subjetivas. São aquelas que são conferidas para alguém. Quer um exemplo? Imunidade religiosa. Ela é conferida às instituições religiosas. Tranquilo? Imunidade recíproca é conferida aos entes políticos. A gente está dividindo aqui as imunidades de acordo, né, com o critério utilizado para a sua concessão. Por fim, nós temos as imunidades mistas. Lembrando que, ponto importante, a imunidade subjetiva, ela impede que a pessoa que goza dessa imunidade seja colocado na posição de contribuinte, e não de responsável tributário. Qual a diferença? Contribuinte é quem pratica o fato tributável. Legal? Responsável é quem não é contribuinte, mas tem o dever de pagar do tributo porque a lei manda. A imunidade impede que a pessoa que goza da imunidade seja contribuinte. Contribuinte. Quer um exemplo? Tem a imunidade, vamos colocar aqui a imunidade, qual que eu posso pensar? Das entidades beneficentes de assistência social, que gozam de imunidade. Legal? Imunidade subjetiva, das entidades beneficentes de assistência social. Quando uma entidade beneficente de assistência social paga salários para os seus empregados, essa entidade beneficente de assistência social vai ter que reter imposto de renda na fonte e recolher para a Receita Federal. Porque ela não é contribuinte. Contribuinte é quem está recebendo a renda. Ela é responsável tributário. Beleza? Vamos estudar isso depois com muito vagar, mas por hora já guarda isso. A imunidade subjetiva impede que as pessoas que estão com essa qualidade, né, que gozam da imunidade, que sejam contribuintes, não responsáveis tributários. Legal. Por fim, nós temos a imunidade tributária mista, que é aquela imunidade que é conferida tanto em função de características subjetivas quanto de características objetivas. Opa, deixa eu voltar aqui. Nós temos um exemplo dessa imunidade. A imunidade relativa ao ITR,
de pequenas glebas rurais, critério objetivo, quando explorada pelo proprietário que não tem outro imóvel em regime de economia familiar. Então eu tenho que juntar as duas coisas para ver se tem imunidade. O tamanho do imóvel, pequena gleba rural, critério objetivo, por aquela pessoa que não tem outro imóvel e explora o imóvel em regime de economia familiar. Beleza? Então a imunidade pode ser objetiva, subjetiva ou mista. Legal. E agora eu vou fazer para você uma representação ilustrativa dos princípios tributários. Se o nosso ordenamento jurídico fosse um apartamento pronto para morar, os princípios tributários são a carcaça. Os princípios tributários são a base. Os princípios tributários sustentam todo o sistema. Mas assim como não dá para ter um sistema tributário só com princípios, eu também não posso, eu não consigo morar nesse prédio. Eu consigo morar nesse prédio, só que essa carcaça não. Eu posso ter um sistema tributário só com princípios? Não. Eu preciso das leis. As leis vão contornar todos esses princípios, respeitando-os e dando concretude ao nosso sistema tributário. Agora, ainda o sistema tributário não está pronto, só com os princípios e mais os atos com força de lei. Assim como esse imóvel aí que está na tela, entregue pela construtora, não tem ainda condição de você morar. Você vai entrar e vai fazer uma reforma, vai deixar ele bonitinho, vai colocar luz, vai pôr os seus móveis, vai fazer armário, não é verdade? No direito tributário é assim também. Nós precisamos dos atos infralegais. A legislação tributária como um todo, que são os atos com força de lei, os decretos e as normas complementares, para aí sim o nosso direito tributário estar plenamente funcional. Assim como esse apartamento aí está bonito para você morar. Compreendeu? Os princípios são a estrutura, são a carcaça, mas não são suficientes. Você precisa da lei, mas mais do que a lei, você precisa também dos atos infralegais para que o sistema tributário seja funcional. Legal? Espero que essa ilustração tenha te ajudado a entender bem o que são os princípios tributários e o que é o sistema tributário nacional como um todo. Vamos agora resolver questões de fixação sobre o que nós aprendemos nessa aula. Vamos lá, 2024, VUNESP, órgão Ministério Público Eleitoral de Rondônia, cargo de promotor de justiça. Olha lá, quando a lei, no modelo tributário adotado no Brasil, possibilita ao sujeito passivo optar pela adoção do lucro real ou do lucro presumido para fins de tributação, tem-se uma das aplicações do princípio tributário implícito qual, hein? Princípio é o lucro real ou lucro presumido. Você está ajudando a empresa. Ele escolher o modelo que lhe é mais satisfatório. Toda vez que você está ajudando ao bom contribuinte cumprir as suas obrigações tributárias, que princípio é esse? Nós estudamos. É o princípio implícito da praticidade, da praticabilidade. Veja que essa questão é depois da reforma. O princípio da simplicidade, em que pese ele ter relação com a praticidade e praticabilidade, não são expressões sinônimas, beleza? A praticabilidade vai numa ideia mais de dar meios do cumprimento da obrigação, facilitar a vida do bom contribuinte. Legal? Bom, segunda questão, 2025 GV, órgão TRF da Terceira Região, cargo juiz federal. Olha lá. Sobre a emenda constitucional 132, que institui a reforma tributária do consumo no Brasil, assinale a alternativa correta. E aqui vai tratar de alguns temas que nós ainda não vimos. Eu vou te explicar, mas para resolver essa questão, bastaria você lembrar os princípios que foram introduzidos pela emenda constitucional 132. Não, foram expressamente instituídos os princípios constitucionais tributários da simplicidade, transparência, justiça tributária, cooperação e defesa do meio ambiente. Mas nós vamos passar nas outras alternativas para eu já te contar algumas novidades aí da reforma. Alternativa A. Olha lá. Ao final do período de transição, serão extintos os seguintes tributos. O ICMS, certo. O ISS, certo. O PIS, certo. A COFINS, certo. E o IPI, errado. O IPI não é extinto na reforma tributária. O IPI vai continuar existindo,
e vai ter efetivo pagamento de IPI após a implantação da reforma, quando um produto for fabricado fora da Zona Franca de Manaus e também seja fabricado na Zona Franca de Manaus, legal? Então, se motos são feitas na Zona Franca, se você fizer fora da Zona Franca, vai ter que pagar IPI, beleza? Uma forma de defender a Zona Franca de Manaus, né? As negociações da reforma, né? Alternativa B, o IBS e a CBS são tributos idênticos, variando apenas as alíquotas, que serão fixadas por cada pessoa política competente. Não é perfeitamente adequado falar que são tributos idênticos, até porque o IBS é um imposto e a CBS é uma contribuição. Tá bom? Alternativa C, a harmonização das interpretações administrativas atinentes à legislação da CBS será uniformizada pelo Comitê Gestor. Errado! O Comitê Gestor é Comitê Gestor do IBS, do Imposto sobre Bens e Serviços, que a arrecadação vai ser repartida com estados e municípios. A CBS é da União. Por fim, a alternativa E, a concessão de incentivos e benefícios fiscais regionais, deve sempre considerar os critérios de sustentabilidade ambiental e redução de emissão de carbono. O erro está aí no sempre, né, pessoal? Né? Deve, mas não é uma obrigatoriedade absoluta. Beleza? Eu espero e tenho convicção que essa primeira aula conceitual vai fazer a diferença para você compreender bem os princípios tributários e as imunidades que nós estudaremos na sequência. Um abraço para você, bons estudos e até a próxima!